Tem uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer quando a gente fala de ciclo menstrual, que é aquela história das duas células, duas gonadotrofinas, né? Então, como que funciona o mecanismo das duas células, duas gonadotrofinas? Quase um trava-língua, hein? Quase um trava-língua, é. Eu adoro explicar isso, porque eu acho que isso explica muita coisa em ginecologia, assim. Quando a gente aprende, né, esse mecanismo bioquímico, a gente acaba aprendendo muita coisa. E é interessante, né, Fabiano, porque quando a gente é apresentado a esse tema pela primeira vez, você pega um livro, por exemplo, ou, né, aquela aula mais catedrática, assim, o pessoal gosta de colocar aquele monte de rota bioquímica, 17 beta não sei o que lá, sabe assim? E aí a gente já olha aquilo, já começa a dar aquele desespero, né? Nossa, eu tenho que saber esse monte de enzima aqui, e aquelas imagens das fórmulas orgânicas, né? E via delta 5. Não precisa. Na verdade, a coisa é bem simples. A gente tem que entender qual é o substrato, qual é a célula e qual é o hormônio que produz. Simples, né? Então lembra que o folículo, na verdade, o que é o folículo ovariano? Ele tem um oócito, ele tem uma camada de células em volta do oócito, que é a camada da granulosa, e tem uma bem lá fora, bem externa, que é a teca, né? Então, o que acontece? A célula da teca, que é a mais de fora, ela tem receptores para LH. Aí o LH vai agir sobre as células da teca, estimulando a conversão do colesterol. Então, pega o colesterol da dieta da paciente e transforma o colesterol em androgênios. Não precisa saber toda a rota bioquímica, na verdade a gente só tem que saber qual é o substrato, que é o colesterol, e o que é que ele produz, né? Então o LH agiu sobre a teca e estimulou a conversão de colesterol em androgênios, especificamente a androstenediona e a testosterona, né? Que são os androgênios ovarianos. Aí o que acontece? Esses androgênios vão passar para a intimidade do folículo por difusão lá para a célula da granulose. Então tá ali androstenediona e testosterona, passou para a granulose. A granulosa, que é aquela camada mais íntima do folículo, ela tem receptor para FSH. Aí o que vai acontecer? O FSH produz nessas células uma enzima chamada aromatase. Essa é a única enzima que é importante a gente saber o nome, né? A aromatase, que é aquela enzima que converte esses androgênios em estrogênios. Então, a produção do hormônio feminino, na verdade, é na granulosa, né? Através da ação da aromatase, que por sua vez é transcrita pelo FSH. Se a gente for ser bem específico, a androstenediona é transformada em estrona e a testosterona é transformada em estradiol. O estrogênio mais importante, que tem a maior atividade biológica, vai ser o estradiol, né? Que vem pela conversão da testosterona. Então, por isso que a gente chama de duas células, duas gonadotrofinas. Por que duas células? Porque é teca e granulose. E por que duas gonadotrofinas? Porque é o LH na teca e o FSH na granulose. Então, para produzir o hormônio feminino, tem que ter tido antes o hormônio masculino. É o substrato para produzir o feminino, é o masculino. E a rota bioquímica ela é unidirecional. Fala masculino e feminino mais, porque todo mundo tem tudo aí, né? A mulher tem testosterona, tem... Você lembra que a gente evita agora falar masculino, feminino, né? Por causa Porque não é, o androgênio no final das contas é um hormônio feminino também, né? A gente acaba falando masculino e feminino aí, mas de uma forma... Ah, sim. Na verdade, é o androgênio, né? É o androgênio. Correto é androgênio. Exato. Exatamente. Desculpa, mas é porque... Não, tá certo. A gente fala isso sempre, né? E eu falo também. Só que quando eu percebo assim, opa, não é masculino, né? As mulheres também produzem, né? Claro, então, com certeza. São os androgênios, isso aí, muito bom. Na verdade, os androgênios são o substrato para produzir os estrogênios. E a rota é unidirecional, né? Você vai ter, então, assim, sempre de androgênio para estrogênio, nunca o contrário, né? De estrogênio para androgênio.